Olá, meus amigos. Sejamos todos bem-vindos a esse estudo básico da doutrina espírita, promovida pelo Centro Espírita André Luiz, daqui de Taubaté. Nós estamos com esse videozinho encerrando o nosso roteiro 10 de estudos, que tem uma distribuição anual. Estamos falando da vida no mundo espiritual, né? Depois da morte e da desencarnação, o que é que acontece com os espíritos. Já vimos como é que somos recebidos, uma série de informações preliminares. Falamos das instâncias espirituais da Terra, né? Os níveis. E terminamos o vídeo 1 do nosso encontro com a seguinte pergunta, né? E o tão temido umbral, o que é? Nós temos e observamos, né, que é um uso corrente a utilização dessas impressões morte e desencarnação, principalmente no meio espírita, como sinônimos, né? E a gente viu no nosso roteiro anterior que não é necessariamente a mesma coisa. A morte é a extinção da vida no corpo físico, mas a vida da alma, do espírito, ela não se extingue. Somos imortais, né? E, de modo que a morte tem a ver com o corpo físico, e quando esse corpo não tem mais condição de reter, né, o espírito, esse se desprende, né? E esse desprendimento, essa separação é efetivamente o desencarne, que é um processo que pode ser rápido, né? Ou pode ser longo. Pode ser longo, né? De modo que quanto mais apegado à materialidade, mais longo é o processo, mais, entre aspas, sofrimento para o espírito, que se vê ligado, né, aos despojos e uma série de situações, ok? Então, uma outra coisa, muito difundido, né, essa expressão umbral, que foi trazida por André Luiz, para definir, assim, que era um local de sofrimento, mas vamos ver isso, né? Como nas religiões aí dogmáticas, nós temos o paraíso, temos o inferno, depois o purgatório, menos mal, mas de onde só se sai por intercessão, não por evolução, né, do próprio espírito. Mas e o umbral? É isso? É um inferno? O que é umbral? Né? Vamos tentar entender um pouquinho isso. Será que existe mesmo o umbral, como nós chamamos, né? É um local determinado, circunscrito geograficamente? Se sim, onde é que ele fica? Né? Então vamos ver o que é que a espiritualidade nos diz a respeito. A palavra umbral, escrita com U, né, apareceu pela primeira vez em Nosso Lar com André Luiz, quando ele relata a primeira experiência dele logo após a sua morte e desencarnação, né, tomou um significado especial, principalmente entre os espíritas, designando uma região espiritual, no entendimento vulgo, né, para onde iriam todos os espíritos endividados, perturbados e desequilibrados depois da vida física, ok? Então, principalmente no meio espírita, a gente geralmente, fulano desencarnou. Ah, cicrano desencarnou. Peraí, será que desencarnou mesmo? O corpo físico morreu, mas a gente já viu que morte é uma coisa, desencarnação é outra. Estão ligadas, né? Como processo, estão ligados com o processo, mas não são exatamente a mesma coisa, certo? Então, vamos tentar entender um pouco isso. Assim, a palavra umbral, né,
difundiu-se, transformou-se num quase sinônimo do inferno e do purgatório dos católicos, ou, né, de outras religiões aí dogmáticas, com localização geográfica, tamanho e etc. Mas será que é isso? Essa interpretação, os espíritos superiores já haviam desmistificado nas obras da codificação, especialmente em O Livro dos Espíritos. Tá? Então, vamos entender o que é que os espíritos superiores nos disseram efetivamente a esse respeito. Né? Questão 1011 de Livro dos Espíritos, bem no finzinho já. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos? Já respondemos a essa pergunta, né? Foi a resposta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Ok? Jesus disse, né? Cada um de nós carrega em si o seu paraíso ou o seu inferno particular. Quer dizer, está dentro de nós, não adianta procurar fora. Ok? Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade, decorrente das nossas ações anteriores, das coisas boas ou das coisas ruins que fizemos e que estão impregnadas em nosso ser, espíritos que somos, né? E como eles estão por toda parte, quem? Eles, espíritos, né? Cada um trazendo em si a sua felicidade ou infelicidade, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros, tá? Então, não é uma região circunscrita, delimitada para onde vão os espíritos maus ou sofredores, ok? Está muito claro isso, né? Questão 1012. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens representam, né? Os representam, não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda a parte, né? Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Então a gente viu, né, já discutimos um pouco isso, que no momento da morte e desencarnação, o espírito ele é atraído, né, para uma região que tenha uma frequência vibratória, uma densidade compatível com a desse espírito desencarnante, né? Um espírito muito materializado, muito apego, que teve muito apego à materialidade, vai ser levado, atraído automaticamente para uma região mais densa, né? Os espíritos mais sutis, mais leves, vão para uma região mais sutil, de densidade mais sutil, mais leve, ok? Então, isso é automático. Agora, os espíritos se reúnem por simpatia, por afinidade. Então, eles podem se reunir onde quiserem. Lembra que nós comentamos que alguns seres, né, alguns espíritos, ao desencarnarem, ficam presos por apego ao lar, né, às pessoas da família, ao grupo de trabalho profissional, aos grupos de viciações que eventualmente apresentavam, aos grupos de amizade, né? Então, é, em qualquer desses locais onde a pessoa esteja, o espírito esteja, mas esteja sofrendo, ali para ele é o umbral. Então, o umbral começa na crosta terrestre, ou abaixo dela, nas depressões de sofrimento, e se estende para qualquer local, né? Então, aqui já está falando, né, que o espírito ele não pode ir para onde ele quer, ele vai
está aberto para ele acesso, né, franqueado acesso, a local compatível com a sua densidade vibratória, com a densidade do seu perispírito. E já falamos aqui no videozinho anterior, aquela comparação, né, o peixe no ar, desculpa, o pássaro no ar, pela sua característica fisiológica, o peixe embaixo d'água, preparados para isso. Agora, se eu quiser colocar o pássaro embaixo d'água, ele vai morrer afogado. Se eu quiser levar o peixe para as alturas, né, onde os pássaros voam, ele vai morrer também, porque não está preparado para aquilo. Então, cada um tem o seu local, adequado à sua estrutura, principalmente de ordem espiritual, ok? No livro Estudo e Prática, né, no curso Estudo e Prática da Mediunidade, nós trouxemos algumas informações aqui. O umbral é uma espécie de zona obscura que se inicia na crosta terrestre, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e desesperadas em graus variáveis, em qualquer local, né? Nessas regiões umbralinas, temos dois grandes grupos de espíritos. Os espíritos imperfeitos, que sofrem presos às paixões e às sensações da vida material. Ok? E os espíritos benfeitores, que vivem nos chamados postos de auxílio, verdadeiros oásis dentro dessas zonas de sofrimento, né, realizando um trabalho sacrificial de auxílio aos espíritos necessitados. Bom, então, se os espíritos se reúnem por afinidade, é natural que eu sou um espírito sofredor, me reúno com outro espírito sofredor, num ambiente físico, numa casa, num lar. Eu estou apegado à família né, a família física, da qual eu me desvinculei momentaneamente pela morte física, mas fico ali e estou sofrendo. Ora, o meu sofrimento vai atrair espíritos que estejam nessa mesma sintonia. Ok? Então eu vou trazer outros sofredores para aquele ambiente. Automaticamente. Pela afinidade vibratória. Então, eu vou acabar transformando esse ambiente no umbral, no meu umbral, no umbral daqueles que estão comigo, afetando a vida dos que ainda estão na vida física, né? Então, se inicia na crosta, ok? Vai para outras regiões de vibrações espirituais diferenciadas, ok? Mas é apenas um local onde estão reunidos ali espíritos ainda maus, né, ignorantes, ainda é tudo transitório, né, e que estão presos, né, presos às paixões e às sensações da vida material. Então, não existe um lugar definido, circunscrito, geograficamente definido para ser um local, né, de reunião desses sofredores, ok? Muito bem. Todos nós nos atraímos por afinidades e semelhanças. Isso acontece aqui, entre aspas, né, dizendo uma região física, e lá, também, entre aspas, definindo uma região espiritual, ok? Mas que é a mesma coisa. Aqui e lá, na verdade, não existem, né? Nós vimos que esses mundos, entre aspas, eles se entrelaçam. Eles se entrelaçam e coexistem e interferem um no outro, né? Todos os espíritos com sede de vingança, ódio e etc., ok? Sofredores, aqui maus, né? Mas sofredores se atraem para localizações comuns. Por que localização comum? Localização onde, eventualmente, estejam espíritos com aquele mesmo padrão vibratório. A partir do momento que esses espíritos
não estejam mais ali, esse local, esse ambiente físico vai ser depurado. De modo que o ambiente físico é resultado da somatória das vibrações dos espíritos encarnados e desencarnados que ali residem. Então, o nosso lar pode ser um paraíso e pode ser um local de muito sofrimento, né? Depende de nós, sempre. E, né, então se atrai, né, para localizações comuns e, juntos, as forças mentais dessas pessoas acabam construindo todo o ambiente. Então, quando essas pessoas não estiverem mais nesse ambiente, esse ambiente vai estar depurado. E esse ambiente estiver sendo compartilhado por espíritos mais leves, será um ambiente bom. Então, não é geográfico, ok? E qualquer local repleto de pessoas emocionalmente desequilibradas, unidas pelo pensamento, pelo desejo do mal ou pela ignorância, não pode ser um local bonito e agradável. A gente vai, vamos pensar na nossa condição de encarnado, a gente vai num hospital visitar alguém e a gente sente o ambiente, né? É um local de cura, mas é um local de sofrimento, enquanto essa cura não vem. Tem muita morte acontecendo ali, né? Pessoas que encerraram ali a sua trajetória física. Então, a gente sente o ambiente, né? Do ponto de vista espiritual, muito mais ainda, né? Essa sensação do ambiente é principalmente espiritual, né? Mas mesmo encarnados, espíritos que somos, a gente também sente. E a partir do momento que esse ambiente vai sendo depurado, a egrégora, né, o conjunto, a atmosfera fluídica vai se modificando, tá bom? Então somos nós que definimos, que criamos a atmosfera fluídica do local onde estamos. Dessa forma, o umbral nada mais é do que o reflexo dos pensamentos, desejos e vontades de inúmeras pessoas semelhantes, com sentimentos negativos, né? Porque o umbral tem essa conotação de um ambiente negativo, então é uma união de pessoas com esse tipo de sentimento. Esses sentimentos intoxicam a alma, ou as almas, né? E dificultam ou impedem que estas pessoas recebam ajudas de parentes, amigos e espíritos superiores. Elas estão cristalizadas na dor, no sofrimento, no ódio ou na maldade. Então, não conseguem perceber a ajuda que está ao lado deles ali, tá? Aqui, no mundo físico, né, só é possível ajudar as pessoas que querem ajuda, que aceitam a ajuda. A pessoa tem uma viciação aí, é um alcoólatra, tá? É um dos discursos muito comuns, assim, não, eu bebo, mas está sob controle, eu paro quando eu quiser, né? Na verdade, enquanto essa pessoa que tem essa viciação, que é uma doença, né, ela não admitir que ela precisa de ajuda, ela não aceitar a ajuda de profissionais e de pessoas de outras esferas, ela não vai poder ser ajudada, né? Não pode. Para sermos ajudados, precisamos primeiro reconhecer o erro. E para isso é necessário abandonar o orgulho, né? O orgulho da autossuficiência, de achar que eu posso tudo. Eu posso tudo. Saio dessa minha dificuldade a hora que eu quiser. Primeiro que eu nem admito que tenho, né? A pessoa vai ao médico, fazer uma consulta, lá passar por uma consulta, e como é que você está? Ah, estou bem. Ora, se você está bem, né, então o que eu posso fazer por você? Né? Agora, se a pessoa relata exatamente quais são as suas deficiências, as suas dificuldades, vai permitir, né, um diagnóstico mais preciso e um tratamento adequado. Ok? Mas começa em cada um de nós. Né? Lá, entendido o mundo espiritual, é a mesma coisa. Se sofremos por trazer em nós as viciações, só poderemos ser curados se conseguirmos perceber e aceitar que precisamos de ajuda.
abandonando o orgulho, né? Só assim é que conseguiremos ser ajudados a sair do umbral. Então, onde é que está o umbral? Está dentro de mim, né? Como Jesus disse, cada um de nós carrega o seu inferno ou o seu paraíso particular, ok? Então, nos modificando é que criamos as condições para superar as nossas dificuldades. Então, relações de além-túmulo, né? Questões 274 a 303. 274, existem diferentes ordens de espíritos, né? E existe uma hierarquia conforme o grau de superioridade moral. É a única coisa que conta para definir o grau de evolução de um espírito. Não é nenhum outro tipo de poder, é só o aspecto moral de ter conseguido vivenciar o amor, de ter conseguido, né, vivenciar a caridade, que é a expressão, né, de ação, é o verbo que consubstancializa o amor, que é um sentimento. Né? A ascendência dos espíritos superiores sobre os inferiores, porque os superiores têm uma superioridade moral, é irresistível. Tá? É aquela condição, né, da educação de antigamente, quando bastava o pai ou a mãe olhar para o filho e não precisava falar nada. Ele já sabia que tinha pisado na bola, já ia tomar jeito, né? Não estou falando de medo, estou falando de respeito, essa condição de superioridade, tá? Nem sempre os pais tinham essa questão, né? Tem essa questão de superioridade moral. Às vezes os filhos são muito mais elevados, mas está envolvido aqui também a questão do respeito e etc. Mas é para ter uma ideia comparativa. Do ponto de vista espiritual, a superioridade moral, que é perceptível de uma maneira indisfarçável, né? Ela não pode ser ignorada. Ela é irresistível sobre os espíritos que lhes são inferiores ainda. Tá? 276. Aquele que foi grande, entre aspas, na terra, pode perceber a inferioridade e, se orgulhoso e invejoso, sofrer a humilhação decorrente dessa inferioridade no mundo espiritual. Né? Temos muitos relatos desse tipo. É senhor hoje, volta numa condição humilde, humilde do ponto de vista social, né? Porque a verdadeira humildade não é posição social, mas é um sentimento, é um estado de espírito. Mesmo no mundo espiritual, percebe que pessoas que eram seus subordinados ou inferiores socialmente têm uma posição espiritual muito mais elevada do que ele, né? 278. Os espíritos nas diferentes ordens, né, aquela graduação de hierarquia, se reúnem ou se afastam por afinidade. O afastamento é por falta de, né? Formando grupos ou famílias espirituais. E todo um mundo do qual o vosso mundo, né, o mundo físico, é o reflexo obscuro. Então a gente já viu que no mundo espiritual tem todas as estruturas que nós temos no mundo físico. Residências, bairros, separações assim geográficas, hospitais, escolas, templos, fábricas e etc, etc, etc. Tá? Então, essa passagem do mundo físico para o mundo espiritual, ela se faz, né, dependendo da nossa evolução, de uma maneira tranquila. A gente não vai sofrer um grande impacto nessa mudança se estivermos preparados. 280. A natureza das relações entre bons e maus espíritos é que os primeiros se ocupam em ajudar os bons, né? E ajudar os outros a se elevar. Então, a ação dos bons espíritos é sempre na tentativa né, de propiciar condições para que os que estão numa situação ainda de inferioridade se elevem. Se não forem ouvidos, eles se afastarão. Os maus, ainda,
ignorantes, eles tentam sistematicamente interferir na nossa vida. É o caso das obsessões, né? Que graça pelo mundo, tá bom? Então, se a gente der brecha do ponto de vista de afinidade espiritual, a gente vai ser obsediado. Os bons tentam nos ajudar. Se a gente não aceita, eles se afastam até que a gente peça ajuda. Os maus vão ficar insistindo. 281. Os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal pelo despeito de não estarem entre os bons. Quer dizer, eu estou numa situação de inferioridade, eu quero trazer outros para serem iguais a mim. Por quê? Porque daí, relativamente, é uma situação. Se eu trago outro para baixo, estou aqui, né? Eu trago outro para baixo, eu me igualo a ele, quer dizer, né? No meu sofrimento, na minha desordem. Então, relativamente, parece que eu me elevei, na verdade, né? Eu quero que os outros estejam sofrendo como eu sofro. Uma vingança generalizada, porque eu acho, né, ainda nessa condição, estou naquela condição de, eu sou um coitadinho, porque tudo acontece comigo, uma posição de revolta, né, principalmente contra Deus. 282. Os espíritos se comunicam pelo pensamento através, né, por meio do fluido universal que envolve todos os mundos. A gente já discutiu isso também, né, que o som, fisicamente falando, ele necessita da atmosfera, do ar para se propagar. Onde não tem, no vácuo, o som não se propaga. Agora, o pensamento que emana de toda forma inteligente, né, de todo o espírito, ele não precisa de ar. Por quê? Porque o meio de propagação é o fluido cósmico universal, que está no universo todo. Então, o meu pensamento, ele atinge todos os rincões do universo, basta que eu pense. Não há impedimento para o pensamento do ponto de vista físico, ok? Como há para o som, né? 283. Os espíritos inferiores não conseguem dissimular seus pensamentos, né? Dissimular, disfarçar, né? Aos espíritos superiores. Quer dizer, então, todas as minhas deficiências ficarão escancaradas no mundo espiritual. E isso poderá ser um motivo de grande vergonha. É o julgamento da consciência própria, não de fora, interna, né? A reunião com parentes e amigos após a morte depende da elevação deles. Um exemplo, André Luiz, em toda a sua obra, né, falando de Nosso Lar, ele desencarnou depois de 8 anos em sofrimento numa região complicada, que ele chamou de umbral, mas que a gente já sabe que não é uma região fechada, dependia dele, a hora que ele quis, ele foi ajudado, né? Que ele sentiu a necessidade, ele foi ajudado. Quando ele foi a Nosso Lar, ele não viu nem o pai nem a mãe dele, que já eram desencarnados. Por quê? Porque a mãe estava numa instância espiritual superior, depois veio a ele, e num determinado momento ele foi autorizado a ir até ela para uma visita, né? Ele inferior foi autorizado e foi conduzido até onde ela estava para ter um contato, e ela vinha eventualmente ter com ele para orientá-lo, mas ele não fala do pai, contato com o pai, que estava numa região de sofrimento maior que a dele ainda, né? Então, nós vamos ter um contato com aqueles que estejam no mesmo nível de desenvolvimento espiritual que a gente, na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, né? Então, eu vivo numa família que busca crescimento espiritual, e eu não. Ora, quando eu desencarnar e eles desencarnarem, eles estarão numa posição mais elevada que a minha. Então eu vou vê-los? De imediato, não. É uma forma automática, vamos assim dizer, de punição, entre aspas. Novamente a afinidade, né, a igualdade de frequência vibratória. Exemplo, a situação da mãe e do pai de André Luiz em relação a ele, como a gente acabou de comentar. 295. Após a morte, aqueles a quem fizemos mal
geralmente nos perdoam, né? Se forem bons, se forem evoluídos. Se ainda estiverem presos ao mal, ficam ressentidos e nos perseguem, gerando as obsessões. 301. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores, né, das suas características, daquilo que já amealhou e dos instintos. Ok? Isso vale, inclusive, para nós encarnados, né? A gente tem um contato com uma outra pessoa, a gente não, que nós não conhecemos, entre aspas, a gente não pode esquecer que nós somos espíritos, eu e a outra pessoa. Aí, se houver afinidade vibratória, em decorrência das nossas experiências anteriores, juntos ou separados, a gente vai se atrair, né? Vai ter uma afeição, né? De amizade, ou de respeito, de reconhecimento, uma série de coisas, mas vai ser uma coisa boa. Agora, pode haver uma repulsa também. Eu não conheço a pessoa e a simples presença me causa um mal-estar. É de agora? Não, vem da nossa história anterior, ok? A explicação dessa simpatia gratuita ou antipatia está nas nossas vivências anteriores, né? Nas experiências, a vida é uma só, nas nossas experiências anteriores, quer como encarnados, quer como desencarnados, ok? Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Livro dos Espíritos, questão 257. Merece um estudo aprofundado, tá? Essa questão. O corpo físico é o instrumento da dor para o espírito encarnado. A alma tem a percepção dessa dor pelo perispírito. Essa percepção é apenas o efeito. Então, acontece o quê? Vamos falar de uma coisa desagradável, assim. Eu estou com muito frio. Estou numa região que a temperatura está próximo de zero. É frio, né? Então, quem é que sente o frio? É o meu corpo físico. É o primeiro contato que eu tenho. A sensibilidade está na pele, ok? E o que acontece? O perispírito capta essa sensação da pele, do corpo, passando pelas instâncias do perispírito, do pretérico, corpo espiritual, corpo mental, chega ao espírito que comanda esse corpo, o espírito decodifica, manda a resposta pelo perispírito num sentido, numa direção contrária, né? É a mesma direção, sentido contrário. Do corpo, percebe a sensação, vai para o espírito decodifica e devolve pelo perispírito para o corpo físico tomar uma medida. Ou vai colocar um agasalho, ou vai ficar tremendo para gerar um calor interno para combater o frio, e etc. Ok? Então, essa percepção pelo espírito é o efeito da percepção do corpo físico. Certo? Estamos falando, obviamente, do espírito encarnado, né? A lembrança que da dor o espírito conserva pode ser muito penosa. Seria como sonhar encarnado e vivenciar plenamente a experiência. Eu sonho que estou encarnado, né? Estou dormindo e sonho que estou sendo assaltado. Situação de extremo perigo. Ora, o meu corpo vai ter todas as reações fisiológicas decorrentes dessa vivência. É como eu estou vivenciando verdadeiramente, embora não seja uma situação real. Então, eu vou apresentar sudorese, tremor, um monte de coisa. Ok? A mesma coisa é quando o espírito desencarna, né? Ele tem uma lembrança das dores que ele vivenciou. Então, a pessoa morre em decorrência de um câncer, tá? E teve uma trajetória de bastante sofrimento. A dor significa elevação? Não necessariamente.
a dor bem suportada, com resignação, né, combatida no que for possível, mas a partir daí, aceita com resignação, ela vai fazer com que esse espírito se eleve. Agora, se eu sofro a dor e me revolto, porque comigo, Deus não é justo, etc., eu estou agravando, essa dor não está servindo de nada para mim. Eu vou ter que vivenciá-la de novo para aprender o que eu não estou aprendendo agora, né? E desencarno nessa situação de dor, né? Ou morro fisicamente nessa situação de dor e o desencarne não acontece rapidamente. Eu levo para o mundo espiritual resquícios pelos pontos de contato que o meu perispírito tem com o corpo físico, mas também a lembrança da dor que eu vivenciei fisicamente. De modo que tudo está na mente, está no espírito. Se eu acreditar que eu sou um espírito que tem um problema de câncer, embora não tenha, ficou lá no corpo físico, eu terei no mundo espiritual, poderei ter, né, todas as sensações da dor e do sofrimento, até que eu, né, por evolução pessoal, perceba que não precisa ser assim. E aí eu vou me libertar disso, ok? Então, essa lembrança que o espírito conserva pode ser muito penosa, tá? Então, perispírito é o laço, a gente já viu isso, né? Sensações, o corpo, a gente já comentou, o corpo físico recebe, o perispírito transmite, o espírito recebe, processa e decodifica e devolve, né? Enquanto não se completa o desencarne, enquanto tem pontos de ligação com o corpo físico, o espírito sente o que ocorre com o corpo físico devido à ligação pelo perispírito, tá? Desencarnado totalmente, aí já não tem mais ponto de ligação, a dor que o perispírito e o espírito sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende. Por quê? Porque o espírito não pode sentir uma dor física. Ele já não tem mais o corpo físico. Então, ele tem a lembrança. É mais ou menos a mesma coisa que acontece, por exemplo, relatos, né, na medicina, tudo, de pessoas amputadas e que continuam sentindo dores nesse membro amputado. Não no que restou, mas naquela parte que foi extirpada. A pessoa perde o braço do cotovelo para baixo e continua sentindo dor na mão. Ele não tem mais a mão física, mas o cérebro, né, a mente, o cérebro fisicamente, mas a mente, que é uma entidade extrafísica, mantém a lembrança daquele órgão que já não, de dor naquele órgão que já não existe mais e sofre como se o tivesse, tá? Até superar isso. Um suicida, que é uma situação muito particular, né, nos dizia: não, eu não estou morto. É a primeira dor do suicida, perceber que ele não morreu, que ele apenas agravou a sua problemática, tá? E, entretanto, sinto os vermes que me roem. O desencarne, né, do suicida geralmente não é rápido. Via de regra, não é rápido. Pode durar anos. Durante esse tempo, ele vai sentir, né, por ter uma ligação com o corpo físico, tudo o que está ocorrendo com aquele corpo que ele destruiu. Tudo. E vai sofrer por isso, tá? É uma das consequências. Vai ter ajuda, tudo, cada caso é um caso, mas é uma das consequências. Ora, os vermes não roíam o perispírito, e menos ainda o espírito, mas o corpo físico que ele possuía anteriormente. Entretanto, como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, desencarnação, repetindo, é um processo e não estava concluído, havia uma espécie de repercussão emocional
que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo físico. Ele via e sentia, né? Assim, não se tratava de uma lembrança, pois durante a vida ele não fora ruído pelos vermes. Era uma sensação atual. Atual. Ok? Se ele sente, o espírito sente agora, algo que está acontecendo pós-mortem, física, que nem ser roído pelos vermes, etc., é uma sensação de agora, né? Que o desencarnado parcialmente está sentindo. Não é lembrança. Temos que diferenciar. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Então, materialmente falando, nós enxergamos pelos olhos, né, físicos, ouvimos pelos ouvidos, temos as sensações pela pele, o paladar, né, pela boca, pela língua, o olfato, né, pelo nariz e por tudo que o compõe. Agora, no espírito, a percepção chega para ele de uma maneira indistinta. Ele não tem mais a limitação orgânica. Então, ele enxerga de uma maneira geral, ampla. Não por um. O perispírito tem olhos, mas não é por esses olhos que ele enxerga. A sua visão é ampliada, não tem limitação fisiológica, ok? Todas as suas percepções estão num grau muito mais alto, principalmente percepções espirituais, de perceber outras instâncias, de estar numa comunicação mais próxima com outros espíritos e etc. Por quê? Porque essas faculdades não estão mais amortecidas pela matéria. O espírito tem uma vibração muito maior do que a matéria comporta. E o duplo etérico é um grande filtro, né, do perispírito para a matéria poder suportar essa vibração espiritual. Agora, quando não tem mais o corpo físico, essa vibração ela se expande de uma maneira mais expressiva, tá? Eles têm sensações desconhecidas por nós, encarnados, né? Veem e ouvem coisas que os nossos sentidos físicos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Para eles, né, não há obscuridade, excetuando-se aquelas que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Punição entre aspas, né? Então, é aquele caso lá, eu sou extremamente maldoso, vingativo, desencarnei e vou para uma região de sofrimento, região de trevas, região de profundezas, considerando o nosso planeta Terra, nas grotas, né, nas furnas, que são locais de sofrimento, né? Porque a luz tem dá para a gente estabelecer uma comparação espiritual e física também, né? A treva, em nenhuma hipótese, ela suporta a luz. A luz, quando se faz presente, numa pequena intensidade, ela é suficiente para clarear o ambiente. Um quarto escuro, né? Totalmente escuro. Eu acendo um fósforo, esse simples fósforo, enquanto ele estiver aceso, vai ser suficiente para iluminar o quarto, relativamente falando, né? É óbvio que não tem a mesma luminosidade de uma lâmpada lá de 200 watts, qualquer coisa assim. Mas iluminará essa treva densa. E a gente pode ir aumentando essa esse fator de luminosidade, né? Então, punição aqui, porque, na verdade, quem está numa situação de trevas é porque automaticamente foi atraído para elas, por limitação própria, ok? Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos mais elevados, muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo.
Quer dizer, eles são o seu corpo espiritual é extremamente sutil, ok? Isso a espiritualidade está nos dizendo. Os espíritos puros não sofrem provas ou expiações, nem estão sujeitos à encarnação, visto serem intermediários entre Deus e os homens. Então tem uma figura de Jesus aqui, né? Livro dos Espíritos, questão 113. Jesus era um espírito puro, o único espírito puro que encarnou na Terra. Ele precisava reencarnar ou encarnar? Não. Ele encarnou porque fazia parte da sua proposta, da sua missão. Ele era um intermediário entre Deus e o homem. Então, tinha, pela sua condição de espírito puro, que conquistou ao longo das suas vivências, não é nenhum privilégio, não foi um privilegiado por ter recebido essa condição da mão de Deus, do mesmo modo que nós não somos, né? Por isso que ele nos disse, sois deuses, né? Relativamente, né? Obviamente falando, nunca teremos as perfeições divinas, mas as temos latentes e poderemos desenvolvê-las até o limite da nossa possibilidade. E ele falou, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ele quis se referir à menor semente, né? Comumente aí que a gente conhece, fareis as coisas que eu faço e muito mais. Ok? Essa é a promessa. Esse é o esclarecimento, é o ensinamento de Jesus. Né? Sem possuírem órgãos sensitivos, né, ativos, podem tornar à vontade ativas ou nulas suas percepções. Não ouvem e não sentem mais do que aquilo que querem ouvir ou sentir. É muito comum, né, na obra de André Luiz, essas expedições de socorro, esses espíritos mais elevados, para serem percebidos nessas situações de sofrimento, de dor, eles têm que adensar o seu corpo espiritual, apagar provisoriamente a sua luz, né? E a partir daí, eles se colocam numa condição de igualdade com os sofredores, posição difícil para eles, né? Que exige muito esforço, e se igualam. Né? Por quê? Porque eles têm evolução para fazer isso. Agora, os inferiores estão sujeitos, de uma maneira irreversível, a ouvir e sentir o que ocorre naquele ambiente que eles estão. Né? Os mais elevados verão, ouvirão e sentirão o que desejam, o que seja útil. Os outros não. Né? Só uma coisa os inferiores são forçados a ouvir e não conseguem fugir: os conselhos dos bons espíritos. Eles ouvem, escutam, seguirão ou não, dependendo do livre-arbítrio. Ninguém é obrigado em nenhum momento a fazer o que não queira. Então o mérito é sempre pessoal. A visão é sempre ativa. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores. Aquilo que a gente acabou de comentar. Espíritos superiores vindo em missão, eles podem não ser perceptíveis para a gente, a não ser que queiram, a não ser que seja útil, a não ser que seja autorizado. Né? Senão, nós poderemos não vê-los. Então, aquela brincadeira, né, o que vem de baixo não me atinge, ela tem um fundo muito sério de verdade. Né? O espírito ainda inferiorizado, ainda mal, quer fazer mal, quer prejudicar um espírito que convivia com ele, mas que evoluiu, mesmo que pouquinho, ele não enxerga mais esse espírito mais evoluído. Ele não sabe mais onde ele está. Ele não vê, mesmo que esteja ao seu lado. Então não consegue atingi-lo. Conclusão: a evolução é um meio importantíssimo de elevação, tá? Toda esta teoria, disse-a, não é muito tranquilizadora. Kardec que está dizendo isso. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais. E nos ensinais que podemos ainda sofrer, e muito, durante longo tempo.
Mas podemos também não sofrer mais desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. Eu diria mais, desde esse momento, se tomarmos uma decisão firme de eliminarmos a dor da nossa vida, a gente conseguirá, se não eliminá-la, pelo menos minimizá-la muito. Muito. Né? Se eu fico alimentando uma situação de dificuldade, essa situação vai se avolumar em mim e eu vou sofrer mais. Se eu luto para resolver o problema até o limite da minha possibilidade, e a partir daí, bom, não posso fazer mais nada agora, eu coloco efetivamente nas mãos de Deus o que Jesus ensinou, que seja feita a tua vontade, né? E assumo uma postura de resignação, de aceitação em relação àquilo que eu não posso combater, então eu estou me elevando e eliminando ou minimizando muito esse sofrimento que estou sentindo agora, tá bom? Então, a fórmula mágica, questão 257. Dome ele, né? O espírito, as suas paixões animais, né? Não alimente ódio, inveja, nem ciúme, nem orgulho. Purifique-se pelos bons sentimentos, faça o bem e não dê às coisas deste mundo a importância que não merecem. E então, quer dizer, eleve-se espiritualmente, não abandonando as coisas materiais, porque estamos encarnados e precisamos delas, mas dando a real dimensão a cada uma delas. E então, mesmo encarnado, já estará depurado, liberto da matéria. E quando deixar este corpo, não mais lhe suportará a influência. Nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou. Livro dos Espíritos, questão 257. Está nas mãos de cada um de nós definir a nossa própria trajetória, de agora e futura, né? Então vamos falar um pouquinho das ocupações dos espíritos, encarnados e desencarnados. Uma visão aqui, né, infantilizada, né, do céu. Deus aqui, né, o símbolo aqui de tudo ver, um velhinho de barbas brancas, as nuvens, né, tudo anjinho aqui, tocando instrumento, aqui, brincando de roda, São Pedro aqui, né, estilizado com uma torneira aqui, fazendo chover, é uma situação, né, infantilizada. Será que é isso que a gente vai encontrar depois da morte física, ou o oposto, né? Região de sofrimento eterno, né? A pessoa fica aquela queimadura que não mata, mas que a pessoa sente. Esse é o entendimento dogmático, né? Então, será que é essas duas situações que nos apresentam de uma maneira, uma ou outra, é o paraíso dessa maneira infantilizada ou é o inferno dessa forma pessimista de ver as coisas, né? Aceitar a ausência da justiça divina, da misericórdia divina para nós, seus filhos. Então a gente vai falar um pouquinho das escolhas das provas no mundo espiritual, ok? Em que consiste a missão dos espíritos quando encarnados, questão 573. Instruir os homens, ajudar em seu adiantamento. Por que ajudar? Porque ninguém evolui por ninguém. A evolução é um processo individual. Melhorar as suas instituições de trabalho, de estudo, família, né? Por meio direto, né? E materiais. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, eles estão falando, né? Espiritualidade dos encarnados. O que cultiva a terra realiza uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Então, quer dizer o seguinte, a mão de obra física para o bem é tão importante como a mão de obra intelectual, né? Tá certo?
Acho que foi Madre Teresa que falou que a mão que trabalha é muito mais santificada do que aquelas mãos, né, que ficam postas numa oração, muitas vezes egoísta, né, que não faz nada efetivamente pelo outro. Embora a gente sabe que a oração sempre ajuda e tal, mas é uma maneira da gente, colocando extremos aí, dessa oração desvirtuada, né, essa mão posta de uma maneira ritualística é menos importante do que a mão que está cultivando, realizando uma missão de ajuda, exercitando a caridade, né? Tudo se encadeia na natureza. Cada um tem sua missão na Terra, cada um pode ser útil para alguma coisa e de alguma forma. Missão prova, né, que assumimos quando desencarnados, na maioria das vezes, na medida da nossa possibilidade. No mundo espiritual, a ocupação é contínua. Esqueçam aquela situação de ficar brincando de roda, né? Aquela visão infantilizada, né? Ficar tocando harpa na nuvem. O espírito tem no espaço a sua vocação e segue-a com facilidade. Gosta de música, provavelmente no mundo espiritual vai se dedicar a um ambiente onde ele possa desenvolver essa sua facilidade, essa sua vocação, né? Aprimorar o conhecimento que já tem, ok? Cada um encontra o seu lugar neste soberbo campo de ação, nesse imenso laboratório universal, que é, né, todas as instâncias da vida. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro de leitura imprescindível e de estudo imprescindível, no seu capítulo 12, tá? Então, a ocupação é contínua. Tem aquele ditado que o trabalho dignifica o ser humano, né? E é verdade. O ser humano é encarnado e ou desencarnado, tá? Diferentes graus da escala evolutiva, Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quer dizer o seguinte, nós não temos que nos preocupar demasiadamente em darmos um passo maior do que a nossa estrutura psicológica e espiritual comporta. Não adianta no mundo espiritual eu assumir uma provação insuportável, porque a espiritualidade sabe que eu estarei correndo o risco de me comprometer mais, né? Então a misericórdia divina permite que essa provação que eu escolhi seja minimizada, para ficar no patamar daquilo que eu posso suportar e que possa ser útil para mim, ok? Os espíritos mais evoluídos terão ocupações úteis ao progresso dos povos e dos indivíduos. Serão guias espirituais, protetores, mentores, anjos de guarda, né? Sempre espíritos mais evoluídos, tá? Espíritos protetores cumprem junto a nós a missão de um pai junto a um filho, conduzindo ao caminho do bem. Então, os espíritos protetores, igualmente, têm que ser mais evoluídos do que a gente. Senão, como é que eu vou proteger, como é que eu vou instruir, né? Como é que eu vou orientar esse espírito, tal como se fosse meu filho, se eu sou menos experiente do que ele? Então, necessariamente, preciso ser mais evoluído para ser um espírito protetor daquele espírito específico. Ficam felizes quando avançamos e sofrem quando não os ouvimos, né? E falhamos nesta ou naquela prova. Se não ouvimos os seus conselhos, eles se afastam, pura e simplesmente, temporariamente. Sempre respeitam o nosso livre-arbítrio, a gente já comentou isso antes também, né? De modo que, desse modo, muito provavelmente, vamos vivenciar uma situação de dor, né? E vai chegar a um ponto que ela se torna insuportável e a gente pede ajuda. Nesse momento, com toda alegria, eles voltam
e passam a nos ajudar de novo, na medida da nossa aceitação, na medida do nosso merecimento, né? Na medida em que essa condição for autorizada para que aconteça. Então, missionário é todo aquele que se entrega em totalidade na tarefa de amor, na obscuridade da estrada ou nas áreas da filosofia, né, da religião, da educação. Traz a consciência do seu dever de servir, além e acima de qualquer circunstância, né? Recebem missões relevantes desde que sejam espíritos preparados a cumpri-las. Então, não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não estou preparado. Eclesiastes, né? Tudo tem seu tempo debaixo do sol. Não adianta. Quando o espírito, né, tem uma máxima espírita que fala que quando o trabalhador está pronto, espiritualmente falando, o trabalho aparece, né? Então a gente tem que ter humildade para entender a nossa posição. E humildade, pessoal, não é aquela situação, como muitos pensam, infelizmente, de se sentir inferiorizado, de se fazer inferiorizado. Não é isso. E humildade é eu ter exata noção da minha dimensão espiritual, daquilo que eu posso e que eu não posso fazer. Nem deixando, fugindo da responsabilidade da missão que eu poderia executar com a verdadeira humildade, né? Nem achando de uma maneira orgulhosa que eu posso dar conta de grandes obras quando não estou preparado para isso. Deus define essa situação, tá? Então, as missões relevantes são confiadas aos espíritos que Deus julga capazes de cumpri-las. Exemplo, a codificação espírita foi obra de uma pleiade de espíritos superiores, preparados e comprometidos com a doutrina espírita, codificados por Kardec, que também era um espírito, né, altamente evoluído, né, do ponto de vista do seu conhecimento, né, intelectual e também do ponto de vista espiritual, tá? Então, Kardec, né? Exemplos, Kardec, esse aqui é Leon Denis, que a gente acabou de falar, né? Mas também nós temos missionários anônimos, uma mãe de família, junto ao filho, junto ao lar, ela pode exercer uma missão importantíssima, limitada àquele núcleo familiar de agora, mas não menos importante. Um professor, né? Um mestre, verdadeiramente. O único título que Jesus assumiu e aceitou de mestre, né? Para nos ensinar, o professor, então, ensinando os outros na medida da sua possibilidade. Temos obras maiores, né? Do Chico Xavier, o Gandhi, aqui, Madre Irmã Dulce, né? Divaldo Pereira Franco, uma obra fabulosa na Bahia, e o maior de todos, dos missionários da terra, Jesus, insuperável, né? E que continua ditando os parâmetros do nosso processo evolutivo. Mesmo espíritos inferiores e imperfeitos, eles, de uma maneira consciente ou inconsciente, questão 540 aqui, eles se prestam, né, sob orientação, sob influenciação de espíritos superiores, a atuar em certos fenômenos físicos que muitas vezes eles nem percebem que estão atuando. São direcionados, tá? Então, a gente fala em missão, pode ser uma grande missão, né? Uma missão anônima, e pode ser pequenas coisas, que não deixa de ser uma missão, embora até inconscientemente. É lógico, temos que graduar cada fato, né? Mas são todos importantes. E o espírito preguiçoso? O estado de ociosidade é temporário, né? Mesmo no mundo espiritual. Cedo ou tarde, o desejo de progredir o impulsiona para uma atividade. Esse desejo de progredir aqui, mesmo que seja doloroso, mesmo que ele, quando ele percebe que continuando, né,
no erro que ele está envolvido, ele não vai ser feliz nunca. Então, ele deseja se melhorar e vai se melhorando aos poucos, recebendo a ajuda que é possível. Não é ocioso, Sócrates, né? Dizia isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o pensamento de Sócrates traduzido por Platão, né? Porque Sócrates nada deixou escrito. Então todo o seu ensinamento está contido nas obras de Platão. Sócrates dizia, né, não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. Certo? Eu ajudo um pouquinho na casa onde eu estou vinculado, independentemente de religião. Desde que bem intencionadas, todas são válidas. Muito bem, eu ajudo um pouquinho. Tem mérito? Tem. Agora, eu poderia ajudar um pouquinho mais? Poderia, talvez. E se eu não o faço, eu sou um ocioso também, mesmo estando fazendo um pouquinho. É melhor do que não fazer nada, mas ainda não é tão bom quanto se nos dedicássemos efetivamente até o limite da nossa possibilidade. Não além, não além, porque aí já incorreríamos numa situação de orgulho, de assumirmos, né, tarefas para as quais não estamos ainda preparados. Mas até o nosso limite. Aí está tudo certo. Posso dar um pequeno passo hoje? Vou dar esse pequeno passo. Posso dar dois? Darei dois. Se der um só, ajudou um pouquinho. Mas eu vou perceber mais cedo ou mais tarde a frustração de não ter feito o suficiente, tá? E se ocorrer, então, a falência dessa missão, pequena ou grande, assumida no mundo espiritual? Eu reencarnei para realizar uma determinada atividade e não a realizo porque eu sou preguiçoso. Ah, não, eu mereço descansar. O que acontece? Questão 578 do Livro dos Espíritos. Esse espírito terá que recomeçar a tarefa. Essa a sua punição, inevitável. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado, pela sua inércia, pela sua falta de amor, né? Pela sua preguiça. Por quê? Também do mal decorrente, do bem que poderia ter feito e não fez. O que significa isso? Eu posso ajudar uma determinada pessoa, ouvindo, encaminhando para uma outra pessoa, um outro nível de atendimento, mas não o fiz. E essa pessoa levada ao desespero absurdo se mata, se suicida. Eu sou responsável, corresponsável pelo seu ato impensado, né? Poderia, ajudando um pouquinho, material ou não materialmente, mas levar um pouco de bem-estar a essa família, mas não fiz isso. Então, o mal que decorre do bem que eu poderia ter feito e não fiz, está na minha conta. E vou responder por isso, tá? Então, pessoal, hoje estamos construindo o nosso amanhã, tá? Sem desespero, ok? Sem expectativas falsas, irreais, mas um pouquinho de cada vez, no limite da nossa possibilidade, que consigamos realizar aquilo que nos for possível, aquilo que formos autorizados a fazer. E que vivamos sempre na companhia desses amigos espirituais, né, trabalhadores da obra de Jesus, e que de Jesus verta sobre todos nós, sobre os nossos lares, a sua luz, a sua paz, a sua energia, agora e sempre. A nossa gratidão de todos os amigos do Centro Espírita André Luiz. Esperamos que esse trabalho singelo possa ser útil, né? E esperamos continuar com todos vocês na continuidade deste nosso trabalho. Muita paz a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus o permitir.